Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui com mais um vídeo. Hoje vamos estudar equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então vamos lá? Veja a seguinte manchete de jornal. Na sexta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, o jogo entre Palmeiras e Corinthians terminou com 7 gols marcados. Então não sabemos o placar. Sabemos que o total de gols marcados nessa partida foram 7 gols. Então, com essa informação da manchete, não é possível saber quantos gols cada equipe marcou. Representando por X a quantidade de gols marcados pelo Palmeiras e por Y a quantidade de gols marcados pelo Corinthians, podemos escrever a equação X, que é a quantidade de gols marcados pelo Palmeiras, e Y, que é a quantidade de gols marcados pelo Corinthians. Essa soma dá igual a 7. Então, temos uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, essa equação, como já falei, é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Mas quais são os possíveis resultados do jogo entre Palmeiras e Corinthians? Bom, sabemos apenas que a soma dos gols marcados pelo time do Palmeiras e pelo time do Corinthians é igual a 7. Então, os possíveis resultados são X, que é a quantidade de gols do Palmeiras, mais Y, que é a quantidade de gols do Corinthians, dá igual a 7. Então pode ser Palmeiras ter marcado nenhum gol e o Corinthians 7, somado dá 7. Pode ser também Palmeiras ter feito um gol e o Corinthians 6, então 1 mais 6 dá igual a 7. Pode ser 2 mais 5, pode ser 3 mais 4, pode ser 4 mais 6, pode ser que o Palmeiras tenha feito 5 e o Corinthians 2 gols, então dá igual a 7. E pode ser também 6 do Palmeiras mais 1 do Corinthians igual a 7. E também 7 gols do Palmeiras mais 0 do Corinthians, que também dá igual a 7. Ou seja, qualquer um desses resultados pode ter acontecido. Então, esses aqui são os possíveis resultados dessa partida. Todos esses aqui, ó. Então, as equações do primeiro grau com duas incógnitas pode ser escrita dessa forma aqui, ó. Ax mais by igual a c, com a e b diferente de zero. Não pode ser zero. Esse a e esse b não admite o zero. Então, agora, ó, vamos identificar a, b e c nessas equaçõezinhas aqui abaixo. Então, na primeira temos x mais y igual a 15. Então, quem é A, quem é B e quem é C? Então, A sempre acompanha o x, B acompanha o y e C está aqui, ó, na frente da igualdade. Então, nesse caso aqui, ó, temos A igual a 1, que é o coeficientezinho aqui, ó, que não aparece. B também é 1 e C, o que está aqui na frente da igualdade, é igual a 15. No segundo exemplo, temos 4x menos y igual a 12. Então, quem é A, quem é B e quem é C? Então, A está aqui, ó, acompanhando x. Então, quem acompanha x aqui é o 4. A igual a 4. B, quem é B? Temos aqui, ó, menos, e aqui sabemos que aqui, ó, tem o número 1. Então, menos 1. B igual a menos 1. E C está aqui, ó, à frente da igualdade. Então, C é igual a 12. Consideremos agora uma outra equação, a equação 5x mais 2y igual a 7, em que x e y são números racionais. Então, ó, vamos ver o modo de encontrar uma das soluções dessa equação. Então, ó, podemos fazer o seguinte. Como exemplo, podemos atribuir a x o valor menos 1. Poderia ser qualquer valor. Vamos atribuir o valor menos 1. X vai valer menos 1. Então, ó, aqui, ó, repetir a equação e no lugar desse x aqui, vamos substituí-lo pelo número menos 1. Então, x está sendo substituído e está repetindo o restante da equação, mais 2y igual a 7. Então, fazendo essa multiplicação no caso,
temos menos 5x mais 2y igual a 7. Então, ó, vou isolar o y no primeiro membro e esse menos 5 ó, passou para o segundo membro. Era negativo, passou positivo. Então, ó, feita essa soma, e agora esse 2 passou dividindo. Era multiplicando, passou dividindo. Então, y já está isolado aqui, ó, no primeiro membro, do lado esquerdo da igualdade. Então, quanto é que vale y? Y vale 6. E x? X foi o valor que nós atribuímos aqui em cima, ó. X é menos 1. Assim, ó, o par menos 1, que é o valor de x, e 6, o valor de y que encontramos, é uma solução da equação 5x mais 2y igual a 7. Dessa equação aqui, ó. Temos uma solução. Mas, ó, essa solução não é única. Como x e y, como falamos lá no início, ó, são números racionais, então temos infinitas soluções para essa equação. Vamos agora exercitar um pouco. Então temos a primeira questão. Entre os pares ordenados indicados a seguir, quais são soluções da equação 2x mais 4 igual a 10? Então temos aqui, ó, 4 pares ordenados, em que alguns desses aqui, 1, 2, 3 ou até os 4, podem ser solução dessa equação. Vamos verificar. Então, ó, no primeiro item, item A, temos o par ordenado 1, x é 1 e y vale 2. Sempre o x é esse primeiro valor e o y esse segundo. X, nesse caso aqui, é 1 e y é 4. No item C, x é 2 e y vale 4. No item D, x é 3 e y vale 1. Então, vamos verificar. Ó. Item A. Vou repetir a equação. Essa daqui está sendo repetida. E vamos substituir. Ó, x vale 1, nesse caso, e y é igual a 2. Então, no lugar do x, vou colocar 1. E no lugar do y, vou colocar o número 2. Então, ó, temos aqui a multiplicação. Então, ficou 2 vezes 1, que é o valor de x, mais 4 vezes 2, que é o valor de y, que dá igual a 10. Então, feito essas operações, temos 2 mais 8 igual a 10. Então, realmente, 10, obviamente, é igual a 10. Então, nesse caso, o item A, esse par ordenado aqui, é a solução dessa equação. Vamos verificar o item B. Repetir a equação, essa equaçãozinha aqui. Então, nesse caso, x vale 1 e y vale 4. Então, vamos verificar. Fazendo as devidas substituições, x aqui ó, foi substituído pelo número 1 e y substituído pelo número 4. Feita essa multiplicação e essa, temos 2 mais 16 igual a 10. Então, na verdade, 2 mais 16 dá 18. E, obviamente, não é igual a 10. Nesse caso, o par ordenado 1 e 4 não é solução dessa equação. Item C. Mesmo procedimento. Repetir a equação e vamos fazer as devidas substituições. Então, temos feito as substituições e as operações, temos 4 mais 16 dá 20. Então, 20 não é igual a 10. Então, nesse caso, o item C, esse par ordenado aqui, não é solução dessa equação. E no item D, mesmo procedimento. Feitas as devidas substituições e operações, temos que 10 é igual a 10. Então, o item D, o par ordenado do item D, 3 e 1, também é solução dessa equação. Então, como já falei, os itens A e D são soluções da equação 2x mais 4y igual a 10. Essa equaçãozinha aqui. Questão 2. Expresse a situação representada na balança por meio de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, que são x e y. Então, ó, temos uma balança em que ela está equilibrada. Isso significa que tudo que está aqui do lado esquerdo
é igual, ou seja, pesa 860 gramas. Então, vamos expressar essa situação com a equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, esses 3x aqui, somado com esses 2y, é igual a 860. Então, a equação que temos é 3, que é a quantidade de x, mais 2y, que dá igual a 860. Está representada a equaçãozinha aqui. Questão 3. Em uma balança digital que indica as gramas, Adriano pesou abacaxis com massas iguais e bananas com massas iguais. Então, suponha que cada abacaxi tem x gramas e que cada banana tem y gramas. Então, vamos expressar essa situação por meio de uma equação. Bom, não sabemos quanto é que pesa cada fruta dessa, mas sabemos o seguinte, que temos 2 abacaxis e 3 bananas. E os abacaxis, o peso deles, vamos chamar de x. E o das bananas, y gramas. Então, essa expressão fica o seguinte, ó. Se temos 2 abacaxis, então vai ficar 2 vezes x. E x são as gramas do abacaxi. E se temos 3 bananas, então vai ficar 3 vezes y, 3y. E essas frutas somadas, o peso dela, os 2 abacaxis, que é 2x, mais as 3 bananas, 3y, somados, quanto é que vai pesar? 1.540 gramas. Então, a equação é a seguinte, 2x mais 3y igual a 1.540. Questão 4. Observe a balança após a retirada dos 2 abacaxis. Bom, a mesma balança está aqui, ó, sem os abacaxis. Então, as 3 bananas que restaram pesam 340 gramas. Só que ele quer saber quantos gramas tem cada abacaxi. Então, vamos lá. Na imagem anterior, vimos que os 2 abacaxis mais as 3 bananas pesam 1.540 gramas. E a expressão que obtemos foi a seguinte. 2x, que representa os abacaxis, mais 3y, somados, dá igual a 1.540 gramas. Então, ó, como 3 bananas pesam 340 gramas, como está aqui, ó, as 3 bananas pesam 340 gramas, logo 3y é igual a 340 gramas, uma equaçãozinha do primeiro grau, com uma incógnita. Então, ó, os 2 abacaxis pesam quanto? Pesam 1.540 menos o peso da banana. Aqui, ó, o total, abacaxis e bananas. Aqui vamos retirar as 340 gramas das bananas. Então, quanto é que vai sobrar? Então, os 2 abacaxis vão pesar 1.200 gramas. Ou seja, 2x, que representa os abacaxis, é igual a 1.200 gramas. Resolvendo essa equaçãozinha, ó, vamos isolar o x no primeiro membro e passar o 2 que estava multiplicando aqui, ó, passou dividindo. Então, x é igual a 1.200 dividido por 2. X é igual a quanto? 600. Mas quem é x? X representa a massa de um abacaxi, o peso de um abacaxi. Então, podemos concluir que cada abacaxi tem 600 gramas. Então, pessoal, por hoje é só. Se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, dê o like e compartilhe. Tchau!